Meus amores, vamos para a nossa aulinha de português, vamos lá? Nossa aula hoje vai ser bem curtinha, tá? Pro mandou ali de história e geografia um pouco mais comprida, porque português nós já fizemos a nossa revisão. Então hoje nós só vamos corrigir a tarefinha que foi na aula passada, tá? Que também foi uma tarefinha ali para revisar com vocês, tá? Então nós vamos fazer essa correção e aí vocês estão tranquilos para estudar, né? Faça um resuminho ali de português também, vai colocando algumas anotações, uma forma de você estudar para atividade avaliativa de português, tá bom? Que tá chegando, tá? Mas tá tudo tranquilo porque a Pro já revisou com vocês já fizeram essa atividade aí de tarefa, que é uma revisão, e tá tudo certo. Vamos lá? Olha só, a primeira aí é o seguinte: faça um cordel simples com o tema A Escola na Minha Casa, que agora tá assim, né? A escola tá aí na sua casa. Em seguida, responda as questões abaixo. Então, você ia pensar no tema e escrever ali um simples cordel. Precisava ser um cordel imenso de 5, 6, 7 estrofes? Não, podia ser de 2 estrofes, tá? Podia ser uma estrofe só, mas que tivesse ali a ver com o tema, né? E que vocês pudessem expressar ali a vida de vocês nesse momento, né, em forma de cordel, uma forma poética, né, se expressar poeticamente. Muito bem, fizeram aí, e aí a Pro pediu para vocês colocarem quantos versos e quantas estrofes tem no seu cordel. Aí vocês vão contar, lembrando que estrofe é o conjunto de versos, tá? Então você vai ver, essa estrofe tem 6 versos. Então, essa estrofe tem 3 versos, 4 versos, tá? Então, depende de como você fez o seu cordel, tá bom? E aí, na letra B, você tinha que escrever o seguinte: o que caracteriza um cordel? Pessoal, o que caracteriza um cordel? E isso tem que ser um texto o quê? Tem que ser um texto poético, ele tem que apresentar estrofes, ele tem que apresentar versos, certo? O que mais? Isso, ele tem que apresentar também rimas, porque ele é um texto poético, certo? Todo mundo entendeu isso? Que ele como que ele tem que ser ali? Qual que é a finalidade dele? Isso, humor, né? E também mostrar um pouco da cultura. Que mais? Ele tem um ritmo, a linguagem dele é informal. Então, isso que caracteriza um cordel, tá bom? Isso estava lá na página 17. Vocês colocaram lá, lembra? Estrutura e tudo mais. Isso que caracteriza um cordel, tá? É um texto poético. E ele é popular do Nordeste brasileiro, tá? Mas você também pode fazer o seu cordel, não tem problema. É um texto poético, tá bom? Muito bem. Número 2. Leia a estrofe do cordel A Menina Vestida de Jardim, de Mariane Bijo, abaixo, e responda. Então, olha só como que era essa estrofe. Falava o seguinte: e o dia amanheceu, a festa teve seu fim, Maria Flor florescia, terminou feliz assim a história da menina que vestiu-se de jardim. Então, olha só, é um trecho aí do cordel, tá bom? Vocês viram que tem as rimas, ele é poético, tá? Olha só o que foi perguntado. Letra A estrofe acima apresenta quantos versos? Contem lá, viram que é uma estrofe? Então, contem lá, 1, 2, 3... Quanto? 4, 5, 6. Muito bem. Então, essa estrofe tem 6 versos, tá bom? B. A história de quem que terminou feliz? De quem que terminou feliz a história? Isso, de Maria Flor. Quando foi que a festa teve fim? Isso, no amanhecer, estava escrito lá. E o dia amanheceu, a festa teve seu fim. Então, gente, isso aí é interpretação de texto. Por isso que é importante nós lermos, né, voltarmos no texto, porque é interpretação, tá? Vamos lá. 3. Observe abaixo uma parte do repente, Vivo Cantando Repente, de Moacir Laurentino e Sebastião da Silva, e em seguida responda as questões. Vivo Cantando Repente. Olha lá, vocês viram que ML é para Moacir Laurentino e SS é a resposta de Sebastião da Silva. É o seguinte, a Pro vai ler aqui para vocês. Eu gosto tanto do shot da poesia divina, quando eu começo a cantar, sinto que a voz se afina, penso que nunca adoeço e que a vida nunca termina. Cantar é minha doutrina, foi a opção que fiz para defender a cultura e para cantar meu país. Cantar para viver alegre, sonhar para viver feliz. Alcancei o que mais quis e arranjei conhecimento, afinando as 7 cordas, tocando meu instrumento, eu sinto a marca divina ligada em meu pensamento.
Já passei por sofrimento, por tristeza e ameaça, pelas queixas e as dores e a herança da nossa raça. Porém, cantando repente, todo o sofrimento passa. Então essa é uma parte, é um repente bem comprido. Então vocês viram ali das rimas e tudo mais. O que nesse texto o caracteriza como repente? Olha só, o que o caracteriza como repente? O que é repente mesmo? E isso é uma poesia feita por cantadores, né? E ela é o quê? Eles escrevem antes para poder fazer? Como é que é? Não, é improvisada. As rimas ali são improvisadas, é um duelo. Vocês viram? Foi um duelo entre quem mesmo? Isso, entre o Moacir Laurentino e o Sebastião da Silva. Então foi um duelo entre eles, né? Um foi duelando com o outro nas rimas improvisadas que ia fazendo, até que um quebra a rima. O que é o quebrar a rima? É ele não conseguir fazer a rima direitinho, e aí ele não consegue dar continuidade no texto, e aí a pessoa que conseguiu ganha o duelo, tá? Então isso é o repente, é uma poesia cantada, tá bom? Com rimas improvisadas. Vamos lá, continuando. B. Algum dos dois quebrou a rima? Explica abaixo o que significa esse termo. A Pro acabou de falar. Algum dos dois ali nessa parte quebrou a rima? Não, foi certinho, fez a rima direitinho, né? Com a mesma quantidade de versos, foi tudo certinho. Então não quebrou a rima, né? Letra C. Na frase já passei por sofrimento, por tristeza e ameaça, a palavra destacada foi formada por um... Lembra que a Pro falou que existem adjetivos, que os adjetivos, quando coloca esa, a gente pode transformar em outra palavra? Então, a mesma coisa. Então, saiu de um adjetivo. Qual adjetivo? Triste. Colocou o esa, ficou tristeza, tá bom? Não se esqueçam disso. Lembra? Adjetivo firme, firmeza, esperto, esperteza. Então, eu coloquei o esa, formei outra palavra. 4. Observe o uso da palavra doce nas frases a seguir. Eu amo comer doce de banana. Esse menino é tão doce e gentil. Qual sentido essa palavra teve nas frases? Na letra A, eu amo comer doce de banana. Qual sentido que ela teve? Isso, era o quê? Era o nome. É o nome de um alimento. É doce, então é nome, é substantivo. Então, o doce aí era substantivo. E na outra frase, qual é o sentido ali? Isso é uma característica. Então, o menino era doce. Então, é um adjetivo, tá bom? B. Essa palavra pode ser considerada substantivo, adjetivo, substantivo e adjetivo ou nenhum dos dois? E isso ela pode ser considerada substantivo e adjetivo, depende do contexto. Porque na primeira frase era o nome do doce, era o nome, né? Era o doce. E na segunda frase era a característica do menino, né? Então era adjetivo. Então é substantivo e adjetivo. A qual conclusão você chegou sobre o uso das palavras com essa atividade? Lembra que nós conversamos bastante na apostila sobre isso? Que a palavra, dependendo do contexto que ela estiver sendo usada, ela pode ser um substantivo ou ela pode ser um adjetivo, tá bom? Quando ela estiver mostrando o nome, é adjetivo, quando é substantivo. Quando estiver falando de uma característica, seja ela boa ou ruim, é um adjetivo, tá? Vamos lá, continuando. Número 5. Observe as palavras no quadro a seguir. Olhem aí e vão corrigindo com a Pro, tá? Se não entendeu, se quer entender melhor, volta o vídeo, pausa, vocês podem fazer isso. As palavras são estofar, estufar, comprimento, cumprimento e descrição, descrição. Essas palavras são conhecidas como... O que elas são, gente? Pois tem som e escrita semelhantes, mas seus significados são diferentes. E isso são as palavras parônimas. Lembram que até o Sabino tem lá na apostila, tem a imagem do Sabino falando? E isso então são as palavras que tem som e escrita semelhantes, porém, o quê? Isso, elas têm um significado completamente diferente, tá bom? Então, sempre atenção, tá? Por exemplo, comprimento e cumprimento. Cumprimento é a saudação, comprimento é o tamanho, tá? Então, atenção aí. 6. Na frase, minha irmã só fala mal de mim, mas eu não sou um menino tão mau. O uso do mal com L está correto? Se não, corrija a frase e explique o motivo da correção. Tá certo ali? Minha irmã só fala mal de mim, mal com L. Se eu for trocar, eu vou trocar. Minha irmã só fala bem de mim.
Então tá certo, mal com L, o contrário é bem, certo? Vamos continuar. Mas eu não sou um menino tão mal. Se eu fosse trocar, eu trocaria mas eu não sou um menino tão bom. Opa! O contrário de bom é mal com U. Então está errado. Então você coloca lá, não, a frase está errada. Aí você vai corrigir. Minha irmã só fala mal com L de mim, mas eu não sou um menino tão mal com U, certo? E aí você vai colocar, por que o motivo da correção? Porque é o que a Pro acabou de falar para vocês. Porque o oposto de mal com L é bem, e o oposto de mal com U é bom. Então na frase não caberia o mal com L, porque se eu fosse trocar seria bom. Menino, eu não sou um menino tão bom, tá? Então o oposto ali não daria certo. Então por isso. 7. Todo mundo com a Pro? Vamos lá? Preencha as lacunas nas frases abaixo, utilizando o traz com Z, traz com acento em S e o atrás, de acordo com a regra. Olha só. Ela me... Uma paz sempre que está por perto. Ela me traz com Z, porque ela de trazer, né? É uma ação, ela traz uma paz sempre que está por perto. Letra B. Não me venha com conversa, porque eu sei que você está por trás dessa brincadeira de mau gosto. Por que eu uso traz com S aí e não o atrás? Porque também indica posição, né? Lugar. E isso porque eu tenho a preposição por ali, ó. Não me venha com essa conversa, porque eu sei que você está por. O por é preposição, então vai ser o traz com o acento e o S, tá? C. Olha, o meu óculos de sol estava atrás do guarda-roupa. Esse a Pro até colocou a resposta para vocês, olha só. Já estava aí com a resposta. Não tem problema, acontece. Letra D. Eu não gosto de ficar correndo o quê? Atrás. Muito bem, porque é posição e não tem preposição na frente, então é o atrás, tá? Continuando. E. Por de uma brincadeira triste sempre tem um coração partido. Por é o quê? Preposição. Então vem seguida do quê? Do traz com S, tá? Por trás de uma história triste sempre tem um coração partido, tá bom? Vamos continuar? A última aí, super tranquila. Observe a imagem abaixo. Serrar e serrar. Ó, serrar. Eu falei da mesma forma, mas a escrita dela é igual? Não, uma é com C e a outra é com S, certo? Então segura aí. As palavras acima são homônimas. A gente nem estudou sobre isso ainda, né? Pelo menos a Pro não passou para vocês, então não pode ser, porque eu não ia colocar uma resposta que vocês não estudaram, certo? Homógrafas, elas são homógrafas? As palavras homógrafas são o quê? Homo, mesmo, grafas, de grafia, escrita, mesma escrita. As palavras ali têm a mesma escrita? Serrar e serrar estão escritas iguais? Não, então não podem ser homógrafas, certo? Homófonas, homo de mesmo, fonas de fono, que é som, mesmo som. As palavras têm o mesmo som? Serrar, serrar, só são escritas diferentes, certo? Então são palavras homófonas. Ponto, já achei. Adjetivo eu sei que não é, certo? Muito bem? Então já achamos que são as homófonas. Explique. A Pro acabou de falar para vocês. Essas palavras elas são homófonas. Por quê? Porque elas têm o mesmo som, a pronúncia é igual, só a escrita que é diferente, tá bom? Uma é com C e outra com S. É isso, meus amores. A aula hoje foi super tranquila, só pra gente fazer a correção mesmo. A Pro já revisou com vocês, a português, tanto a apostila quanto o caderno. Então, usem esse tempo para vocês fazerem um resumo. Vão lá no caderno de vocês. Coloquem lá, resumo de português para atividade avaliativa. E façam, pessoal, vão passando ali o que é adjetivo, o que é substantivo, a palavra que eu formo a partir do adjetivo, eu só coloco esa, né? Firme, firmeza. Vão colocando o que é cordel, o que é repente, o que tem nesses textos, o que eu trabalho, certo? Mal com U, mal com L, coloca a regrinha, coloca num quadrinho, né? Faça aí, desenhe um quadrinho, faça um resumo mais interativo, você interagindo com o texto, coloca post-it,
coloca adesivinho, faz um desenho, pinta. Vocês têm criatividade para isso, tá? É o momento de vocês estudarem, relembrarem, aliás, porque nós já estudamos esse período todo. Vocês vão relembrar para fazer a atividade avaliativa, tá bom? Pessoal, super tranquilo, só sucesso, tá? Super beijo para vocês e até a próxima aula.